paz de Cristo, amados irmãos, como estamos? Estamos aqui nesta oportunidade para compartilhar com vocês, a título de Escola Bíblica, nossa lição de número 9, cujo título é O que diz a Bíblia sobre a origem do universo? Vale ressaltar que esta lição faz parte de uma série de lições cuja as lições elas são voltadas para as respostas bíblicas a perguntas difíceis. E esta não seria diferente, né? Então, o que diz a Bíblia sobre a origem do universo? E aí nós temos como objetivo da lição de hoje despertar no estudante da palavra de Deus o interesse por assuntos relacionados à origem do universo, a fim de que se saiba responder de maneira bíblica aos questionamentos levantados em nossos dias. Vale dizer que a importância de estudar assuntos como este traz para nós uma grande oportunidade de favorecer tanto a nossa fé, fortalecer a nossa fé, como também de outras pessoas. Muitas vezes, por não termos consistências, né, desse entendimento, às vezes as pessoas enfraquecem na fé, porque buscam, à medida que as pessoas vão adquirindo conhecimento, né, vão obtendo informações de outras teorias, né, de outras hipóteses, de outras formas de viver, de outras formas de pensar a respeito da vida, vai se gerando, digamos assim, situações conflituosas, né, de entendimento, porque uma situação defende uma coisa e outra defende outra. E às vezes aspectos tão curiosos, né, por exemplo, nós tivemos próximo a nós, né, na verdade uma colega do meu filho, onde na sala de aula desdenhou de alguma forma, assim, falou, mas como que eu vou crer em Deus, como que eu vou crer numa Bíblia, como que eu vou acreditar numa religião, se diz lá que a história da criação não parece ser tão literal como ali é mencionada, né? Então as pessoas acreditam naquilo como se fosse um mito, né? Então existe um equívoco muito grande a respeito dessa questão. Então, nessa oportunidade, nós temos aí esse assunto para explorarmos um pouco. Não somos donos da verdade, mas nós queremos ter entendimento para nós, para sustentar a nossa fé, né, dentro de uma condição de apologética, né, mas e também de favorecer a outras pessoas que porventura, digamos, necessitem desse apoio, né? Aliás, faz parte da nossa vida, nosso ideal compartilharmos também esse tipo de entendimento, né? Para que as pessoas também tenham a mesma oportunidade que nós. Então, o nosso texto básico, ela vai no sentido de dizer, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Vai ao encontro do que diz a Bíblia sobre a origem do universo. Lembrando também, irmãos, que para essa questão, ela é uma questão muito... Nós já tivemos outra série de lições que já falamos sobre a existência de Deus, sobre outros pontos difíceis, né? Então já temos para nós a última lição que nós tivemos, disse respeito sobre ciência e Bíblia, né? Elas não se contrapõem, mas há uma forma do mundo, né, no geral, entre as pessoas, de querer defender que uma situação é contraditória à outra, e não é verdade. Não necessariamente, a gente não precisa ser anticientistas, como também, ou antibíblicos, não. As coisas podem se convergirem, e uma grande dica que nós temos para essa questão é examinar, explorar a ciência, explorar o conhecimento à luz da Bíblia. Para mim, particularmente, foi muito relevante, muito importante o conhecimento científico para favorecer a minha fé. Eu tive é um testemunho pessoal, na minha adolescência, né, uma necessidade de autoafirmação da minha fé. E ela precisa ser regrada sempre. Mas eu confesso a vocês que uma das coisas que me marcou muito foi o conhecimento, ampliando o conhecimento da ciência, né?
Hoje eu tive a oportunidade de estudar muito mais, né? Estudar um pouco sobre biologia, sou um biólogo, na verdade, e um biólogo que crê em Deus, um biólogo que crê no criacionismo, né? Defende o criacionismo, mas também não excluo, né, outras visões, né, alguns aspectos que são muito importantes e relevantes e que eu vejo que não se contrapõem diante daquilo que nós cremos, diante daquilo que a Bíblia defende, tá bem? Bom, e para começarmos, nós queríamos. Ah, sim, a história da nossa. Já falei, né? Da história da colega do meu filho, que também, por exemplo, abordou nessa situação. Bom, vamos lá. E para começar a nossa lição, nós vamos já discorrer, né? Um pouco entendendo que hoje nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre a origem do universo. Uma vez que nós cremos que a existência de Deus, uma vez que nós já entendemos que Deus, ciência e Bíblia, elas podem serem favoráveis, né? Hoje nós vamos entender que a Bíblia também é mais um grande meio da gente poder ter melhores esclarecimentos quanto às questões, porque uma questão, sim, vale muito. Olhar pela a Bíblia. A Bíblia diz, a Bíblia relata fatos. A Bíblia não é um livro científico, mas ela mostra fatos, história, cita situações. E aí a gente precisa e outras coisas e tem uma é o que a Bíblia diz que nos ajuda, outra coisa são as situações que nós percebemos automaticamente e quando nós paramos para contemplar a natureza, nós já começamos a ver Deus, começamos a ver as coisas e que elas, de alguma forma, elas vão se encaixando biblicamente, né, afirmando, né, confirmando uma coisa e a outra. E a ciência também, ela é um fator muito positivo, porque tem situações que eles buscam explorar para ter conhecimento, mas não tem o conhecimento pleno. Então, um dia, inclusive, tem informações, outro dia já revê aquela informação, né? Mas tem informações que são bem fundamentadas e elas são bastante favoráveis aí, até mesmo no fortalecimento da fé, como dito, né? E eu quero, na introdução, diz assim: seria o mundo um lugar sem sentido, em que o tempo e o acaso trouxeram a existência, ou viemos a existir pela inteligência de um ser supremo? Vou fazer de novo a pergunta: seria o mundo um lugar sem sentido, em que o tempo e o acaso trouxeram a existência, ou viemos a existir pela inteligência de um ser supremo? Cremos no ser supremo. Como tudo se formou? No ambiente pós-cristãos de nossos dias, é cada vez mais urgente a necessidade de nos prepararmos para termos essas respostas dentro de um equilíbrio bíblico, né? Também a ciência. E vamos ver então o que a Bíblia nos diz sobre nossas origens, ok? Entendendo a fé cristã, nossa lição vai se desdobrar sobre o tópico, primeiro, o perigo das armadilhas. O segundo tópico, a necessidade de um Criador. O terceiro tópico, a descrição da criação. E o quarto, a história do ser humano. Na segunda parte, nós teremos nossas perguntas, né, sobre a fé cristã, e aí nós estaremos indo lá para o final, falando sobre da aplicação, né, do nosso estudo de hoje. E, como sempre, eu já quero adentrar a nossa lição, já fazendo as nossas perguntas, né? Porque elas vão nos remeter a gente explorar um pouco mais esse entendimento aí com relação a cada item desse mencionado, né, cada tópico desse. A primeira pergunta, por exemplo, ela faz assim: a Bíblia é um livro de ciência, de ciências? A Bíblia é um livro de ciências?
Não, né? Claro que não. A Bíblia ela relata, traz fatos. Ciências tentam explicar as coisas, tentam desmistificar situações por física, química, matemática, aspectos diversos aí dentro da visão científica. Lembrando que ciência nada mais e menos é do que conhecimento de aspectos que compõem uma história, um fato, uma situação, um objeto, um elemento e coisas desse tipo. Bíblia não é isso. A Bíblia é um livro que consta para nós, inclusive nós os cristãos entendemos que seja um meio pelo qual favorece Deus se revelar melhor para nós. Porque Deus é invisível. As obras tudo mostram, né, evidenciam a existência dele. Mas nós também cremos que a Bíblia ela nos ajuda, nos favorece a saber quem é o autor de tudo. É lógico, tem toda a história da Bíblia que nós já em algum momento já estudamos e podemos aqui mencionar, né? A Bíblia é um livro que ele foi escrito no decorrer dos anos, né? Dos séculos, né? Até de milênios. E o que acontece? Traz para nós aí relatos diversos, um acumulado de informações que foram preservadas, foram passadas e preservadas, né, numa linha histórica, numa linha do tempo, onde acumulou-se esse livro sagrado que para nós ele traz aí informações suficientes para sustentar a nossa fé, a nossa crença, inclusive para nos apontar janelas, né, coisas importantes para serem exploradas e que às vezes a ciência sequer ainda explorou. Né? Aí na pergunta, então a Bíblia não é um livro de ciência. Ao discutirmos sobre a origem do universo, com base nas armadilhas, podemos nos deparar. Com quais armadilhas nós podemos nos deparar? Tem algumas armadilhas. Do que se trata essas armadilhas? Na verdade, são formas, né, com quais as pessoas se posicionam para defender pontos de vistas, né? Então, são falácias retóricas, né, defendidas por pessoas que muitas vezes não buscam a consistência daquela informação e tem uma informação e quer, digamos assim, buscar argumentos é, baseado em falas de uma outra pessoa, né, de personalidades, de pessoas renomadas, coisas desse tipo. Então, isso induz as pessoas a acreditarem, né, porque doutor falou, fulano de tal que é conhecedor, que é estudioso falou, então eu acredito, e as pessoas acabam sendo induzidos a isso, né, a esse tipo de armadilha. Vou até ler. A primeira armadilha são falácias retóricas, ou seja, mudanças intencionais de foco de um debate com relação ao assunto discutido. Isso acontece quando se afirma que algo é verdade só porque um cientista famoso declarou a verdade. Contudo, o critério da verdade não deve ser medido pela popularidade daquele do seu defensor. A verdade por si só ela estabelece se nós existimos, se nós estamos aqui. É óbvio que nós temos um Criador. É óbvio que alguém nos fez. Ou quem a racionalidade trabalhada, né, vai nos levar a esse entendimento, porque só tem uma forma de chegar, um ponto a chegar. Temos um Criador, porque não estamos aqui por acaso. Afinal de contas, nós começamos entendendo que nada surge do nada. Existe uma máxima na biologia que diz que a vida vem da vida. Então, se nada surge do nada e a vida vem da vida, logo nós também temos o nosso Criador. O legal da Bíblia, que ela aponta, que ela descreve isso, né? E nós vamos falar um pouquinho disso um pouquinho mais adiante. A segunda armadilha também diz respeito a ideias preconcebidas, isto é, crenças que nutrimos sem investigações, sem investigarmos sua validade. E é até curioso, um fato curioso que aconteceu comigo, né, compartilhando também,
dentro da sala, imagina uma sala de biólogos, estudantes de biologias, e ali professores, inclusive renomados, tal, e defendendo, né, pontos de vista sobre evolucionismo, sobre criacionismo, sobre essas situações de diversas teorias. E era curioso, eu ficava olhando como eu via as pessoas ali que estavam detendo, né, aquela informação falar da Bíblia, e aí eu pude perceber, não conheciam à luz da Bíblia. Ao passo que para mim, à luz da Bíblia, aquilo que eu estava muitas vezes obtendo dentro da sala de aula era enriquecedor. Olha que diferença. Mas as pessoas estavam algumas das pessoas se contrapondo, sem entender, sem ter base suficiente bíblica, esclarecimentos à luz da Bíblia, ou seja, na profundidade, né, conforme a descrição bíblica. Então existe esses tipos de situações que conforme esse tipo de segunda armadilha. E aí a gente via na classe o que? As pessoas ali envolvidas sendo influenciadas por argumentos mal defendidos. Então, esta é uma segunda armadilha, ok? Vamos à segunda pergunta? O que a Bíblia diz sobre a causa do universo? Eu quero que a Nilda leia, por favor, Gênesis 1, versículo 1 e Atos 17, versículo 24. Então as perguntas são: o que diz a Bíblia sobre a causa do universo? As teorias científicas desmentem a necessidade de um Deus criador? Quem criou Deus, porventura? Por favor. No princípio criou Deus os céus e a terra. Já é uma afirmativa bíblica sobre a origem do universo. Quem criou o universo? Quem criou a Terra? O universo é muito amplo, né? Mas a Bíblia relata para nós que existe alguém nesse domínio, nesse controle. E aí diz que Deus criou. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. É o relato bíblico, meus amados irmãos. A Bíblia diz que Deus criou tudo e que Deus não se limita a um ambiente criado por seres humanos. Não. Ao contrário, Deus é espírito, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. A sua forma, a sua maneira de ser é diferente, né, da nossa. A sua dimensão do existir. Nós conhecemos a vida nessa concepção, nessa estrutura, nessa dimensão. Mas nós não conhecemos o que tem por trás, né? Nós não visualizamos a Deus, né? A sua estrutura de pessoa, como que ele é. E assim outras vidas que existem, né? Além da nossa dimensão existencial. Então podemos pensar assim. A Bíblia é rica, é farta de dizer, né? O Espírito Santo é uma pessoa, e no entanto está entre nós e nós não o vemos, né? Mas é muito clara, a Bíblia nos ajuda a entender e a afirmar com segurança de que Deus está no controle de tudo. A causa do universo é Deus, a causa da nossa criação, da nossa existência é Deus, a causa do controle de tudo é Deus. A Bíblia nos diz que Ele até mesmo se revela a nós, porque o fato de sermos semelhantes a Ele, nós temos evidência, né, da nossa capacidade criativa, destacando dentre outros todos os seres do planeta, somos nós quem criamos e transformamos as coisas, né, indicando, isso é um indício verdadeiro de que nós somos feitos diferente, que tem em nós aspectos da própria natureza divina presente em nós e que nos faz levar uma forte vantagem nesse poder criador, esse poder de nos organizar e nos relacionar, inclusive, com o próprio Criador. Ou seja, nós temos uma prestação de conta maior, nós temos uma relação maior com o Criador. Então, toda esta condição bíblica, todas essas nossas percepções nos favorece a ter esse entendimento, ok? Vamos seguir? Vamos. Tendo em vista a discussão, na pergunta de número 3, em vista a discussão do item 3, né, explique explique por que os dias da criação foram literais. O item 3 fala do que? Da descrição da criação. Aí nós temos lá no livro de Gênesis, né?
Como é que fala lá, Nilton? No versículo 5? E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde, a manhã e o dia seguinte. No versículo 8, o que Dia fala? primeiro, né? É. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde, e a manhã e o dia seguinte. No versículo 13 fala de cada dia, no 13, no 19, do 23 e do 31, não precisa ler, para a gente ganhar tempo. Ele vai dizer a descrição do que foram criados em cada dia, né? Então, no primeiro dia a luz, no segundo dia a expansão, no terceiro dia criou, né? O que foi que ele criou no terceiro dia mesmo? No versículo 13, 19. 19, Não, 13, isso. 13. E foi a tarde, a manhã e o dia terceiro. Mas antes, só que ele descreve. E a terra produziu erva. Isso, foi a erva que foi criada no terceiro dia, né? E depois, no quarto dia, o que ele criou? Deus diz que Deus estabeleceu a condição dos grandes luminários, o sol para governar o dia e a luz para governar e a lua para governar a noite, né? E isso já foi no quarto dia, percebamos isso. E aí o que está em discussão aqui, né? Só para completar aí a descrição, no quinto dia afirma que ele criou o quê? As aves, a vida nas águas e a vida e as aves, né? E no sexto dia, o que é que ele criou? O homem. Ele criou os demais animais, né? Da parte dos vertebrados, né? Que compõem a crosta terrestre, na verdade, né? Porque antes eram as aves, né? E criou também o homem no sexto dia. Então, essa é a descrição. E a Bíblia, inclusive, descreve lá em Êxodo 20, versículo 8 a 11, também, só para que você leia depois aí, Êxodo 20, versículo 8 a 11, é bem conhecido, né, que é o quarto mandamento da lei de Deus. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que nele há. E ao sétimo dia ele parou e descansou da sua obra que criara e fizera. Portanto, Deus abençoou e santificou o dia sétimo, né, tendo em vista, né, essa descrição literal aí da criação. Como é que nós devemos nos posicionar quanto a esse ponto? Há quem entende, né, que isso se traduz em períodos, em eras. E eu convido você a pensar assim, nós não precisamos ficar presos nessa interpretação. Porque nós sabemos que o tempo para Deus é muito relativo. Um dia para Deus é como 1000 anos. É uma expressão de relatividade. Ou seja, o tempo em que Deus criou, o tempo que foi decorrido em cada dia para Deus, é algo que a gente não tem como a gente, digamos, comprovar, né, e trazer e associar à nossa realidade de hoje, talvez, né? Porém, a descrição ela mostra numa situação de fácil compreensão. Então ela vem de um ponto trazendo uma situação literal para que a gente entenda. Então, no primeiro dia Deus criou assim, mas vamos entender sim que diz respeito cada dia foi cada momento, cada período, né, que ele estabeleceu para que todas aquelas coisas pudessem ser criadas. Quanto ao tempo, verdadeiramente, isso é com Deus, porque é relativo. Foi Deus que criou cada momento ali. Eu me limito a pensar assim, né, e ficar dessa forma. Dizendo que não é problema algum, né, também ficarmos aí com essa questão no ar. Por quê? A Bíblia está afirmando. Então eu vou ficar com o que a Bíblia afirma, que aí a gente está seguro, está tranquilo, ficamos tranquilos, tá bom? E aí pensando nisso, né, sabendo que Deus é aquele que é o Senhor do tempo, inclusive, né? E que para Deus não tem dificuldade, ele pode parar as coisas, ele pode acelerar os processos, ele tem essa habilidade, ele tem essa condição. Então, vamos ficar apenas com o que está escrito, mas também se alguém vier para nós e disser, não, foi por eras, qual é o problema? Também não vejo problema admitir, porque o tempo para Deus é relativo, né? E foi ele, a descrição está dizendo lá, o dia, pode ter sido um dia elástico,
né? São coisas que a gente pensa, né? Que a gente questiona e que não nos leva a nada, porque o fato é que nós estamos aqui, Deus de fato nos criou e podemos defender, digamos, o ponto de vista bíblico e sem ter, digamos assim, prejuízos nesse entendimento, nessa afirmação, porque ela é confiável e ela aponta para esta realidade que o Senhor criou e que houve sim os seus momentos, cada momento de criação para cada item, né? É isso aí. E vamos à quarta pergunta. A narrativa bíblica da origem do ser humano, de Gênesis 1 e 2, também é literal? Aí eu convido que você leia depois, né? Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, lá conta toda a história da criação do mundo, nosso sistema de coisas e também a própria criação do ser humano. Então, como é que também o Novo Testamento fala sobre isso? Eu volto a falar um pouquinho. Mateus 19, versículo 4, o que diz lá? São citações que eu recorri para nos ajudar. Pode ler, Nilton? Quanto tempo nós temos aqui? Hã? Mateus 19, versículo 4. Jesus Cristo falando, tá? 4 mesmo? Isso. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Sabe quem está dizendo essa palavra? Jesus Cristo. Aquele que estava lá na criação, que era o verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele também fez uso da mesma palavra, do mesmo entendimento. Não sabes que foi Deus quem criou macho e fêmea lá desde o início? Tá? É uma afirmação do próprio Cristo. Os apóstolos também acreditaram também assim? O que diz 1 Timóteo 2, versículo 13? Hebreus 11, versículo 3, também tem uma palavra que diz: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que não se vê foi feito do que aparente, né? Hebreus 11, versículo 3, também fala. Lendo 1 Timóteo 2, versículo 13, o que fala, Nilda? Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Então só estou recorrendo a esses textos bíblicos do Novo Testamento para afirmar mostrar que o próprio Cristo, os próprios discípulos fizeram uso das mesmas informações, nos favorecendo a confiarmos na descrição bíblica quanto à origem do universo, a forma com a qual foi criado o universo, né? Enfim, esse relato bíblico, certo? Agora, a narrativa bíblica da origem do universo de Gênesis, ela é bastante interessante. Podemos confiar nessa narrativa? Ela é confiável? É claro, nós já falamos há pouco que é só olharmos para dentro de nós, nossa condição de ser, que a gente vai perceber que algo especial tem em nós, que nós não fomos feitos por acaso, certo? Então, logo, a narrativa, as nossas percepções vão ao encontro dessa narrativa bíblica e isso poderá gerar em nós, deverá gerar em nós, em todos aqueles que o buscam, um conforto. Saber que Deus nos criou e esta palavra traz clareza quanto a esse momento, quanto ao propósito, quanto ao objetivo, quanto ao porquê que Deus, de onde viemos, por que viemos, né? Aquelas questões antigas, né? De onde viemos, para qual propósito, enfim, o que nos espera o futuro, né? Depois desta vida, enfim, a Bíblia nos traz relatos muito importantes, né? Que nos ajuda a nos sentirmos seguros quanto à nossa fé, né? E as nossas percepções. Pois bem, aí nós encerramos essa primeira parte das 4 primeiras perguntas, né? Dos 4 primeiros tópicos: perigo das armadilhas, a necessidade de um criador, né? Ou seja,
fomos criados, a descrição da criação e a história do ser humano, né, inclusive criado por Deus. Né? Nós somos criados por Deus para os seus propósitos. Então vamos à aplicação, vamos para defender a fé cristã. E aí a gente começa dizendo o seguinte: sabendo de suas origens, agora olhando para nós não precisamos ter receio de nada da nossa fé, mas ao contrário, termos em nós uma condição de sustente a nossa fé com firmeza. Podemos ter firmeza, podemos ter segurança de que a nossa fé, ela é uma fé genuína, ela é uma fé verdadeira. Né? Então a pergunta para esse ponto, ela é assim uma pergunta, talvez alguém já tenha passado algum vexame, alguma situação, desconforto em não saber defender o ponto de vista, né, da sua fé, a crença de que nós somos, porque às vezes a gente começa a enxergar que somos de Deus, mas às vezes a gente não concebeu, não formamos a ideia, né, não temos elementos suficientes para sustentar esta fé. Então o que é recomendado? A gente correr, buscar entendimento e defender a fé com firmeza. Comece defendendo pela base bíblica. E à luz da Bíblia, vamos buscar esclarecimentos que eles virão, eles serão ampliados com a ajuda, com o direcionamento que a Bíblia nos traz. A segunda pergunta é: sabendo de suas origens, também compartilha a fé. Muitas pessoas precisam serem, digamos, favorecidos também nessa questão da fé, nessa questão da certeza, da segurança, porque existe hoje tantas informações no mundo fora, mas a palavra do Senhor, ela nos ajuda a ter mais tranquilidade, firmeza, e a gente precisa, vale a gente compartilhar com outras pessoas. Então, é correto pensarmos que devemos defender nossas convicções da origem do universo, sim, tanto para nós quanto para outras pessoas. É possível usarmos também como instrumento de evangelismo, sem dúvida, tá bom? E o nosso desafio é: não caiamos nas armadilhas, estejamos atentos. Para isso, vamos estudar, vamos buscar documentários, coisas que nos favoreçam a nossa fé. Tem muita coisa ruim por aí, mas tem muita coisa que, à luz da Bíblia, nós seremos iluminados. Tá bom. Que Deus nos abençoe e que o Senhor nos sustente em nossa fé, no hoje e no sempre. Amém? Obrigado. Deus fica com todos.